Olá, estamos aqui reunidos e reunidas e sob a bênção e a proteção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje estamos aqui na nossa comunidade evangélica Confissão Luterana de Alto Capivari, neste domingo que queremos fortalecer na palavra, no Evangelho de Nosso Senhor. Hoje que é o 14º domingo após Pentecostes. Eu quero saudar a todos e todas nós com o lema da semana e também os versículos desse dia de hoje. Acompanhe. O lema da semana encontramos no profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. E as senhas para o dia de hoje encontramos também no profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 19. O Senhor diz: se você voltar, eu o receberei de volta, e você será meu servo de novo. E do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, Jesus Cristo diz: a pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. Até aqui a leitura das senhas e também do lema da semana, que seja o alimento, um fortalecimento para a nossa fé. Nós também queremos agora nos dirigir a Deus para pedir perdão, pedir desculpas ali onde que a gente veio falhar como pessoa cristã. Confessemos os nossos pecados. Ó Senhor querido, estamos aqui reunidos e reunidas na Tua comunidade e como grande família cristã. E neste humilde momento queremos pedir perdão ali onde que deixamos de demonstrar o nosso ser cristão e cristã. Perdoe-nos, Senhor, fortaleça e ajude-nos, e que cada vez mais a gente possa ficar firme no Teu caminho do amor, da verdade e da vida. Tudo isto pedimos humildemente aqui, perante Teu altar. Amém. Vamos ouvir agora o texto para nossa reflexão. O texto de hoje encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Acompanhe. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele.
No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Que a graça e que a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada uma de nós. Amém. Quem é o meu próximo? Em primeiro lugar, consideremos a cena deste relato. O caminho de Jerusalém a Jericó era um caminho reconhecidamente perigoso. Jerusalém está a 750 metros sobre o nível do mar. O Mar Morto, perto de onde estava Jericó, a 400 metros abaixo do nível do mar. Portanto, em um pouco mais de 30 quilômetros, esse caminho baixava 1.200 metros. Era um caminho que corria entre desfiladeiros rochosos, com curvas imprevistas, que o faziam um lugar ideal para bandidos, pessoas que queriam prejudicar outros. No século V, Jerônimo nos conta que ainda se chamava o Caminho Vermelho ou Sangrento. No século XIX, ainda era necessário pagar por um salvo-conduto aos sheiks do lugar antes de viajar por ele. Ainda em 1930, um tal do Sr. Morton nos conta que foi advertido, quer dizer, chamar a atenção dele, que se queria ir por esse caminho, chegasse ao destino antes de escurecer, porque um tal de Gildá estava acostumado a assaltar os carros e roubar os viajantes e turistas, escapando para as colinas antes de que chegasse a polícia. Quando Jesus contou esta história, referiu-se a um fato que ocorria constantemente nesse caminho de Jerusalém a Jericó. Em segundo lugar, vamos considerar os personagens. O viajante. Vamos pensar um pouquinho sobre ele. Tratava-se, obviamente, de uma pessoa descuidada e temerária. As pessoas raramente tentavam cruzar sozinhas o caminho de Jerusalém a Jericó, levando mercadorias ou objetos valiosos. Quase sempre se viajava em caravanas, procurando segurança. Este homem não podia culpar ninguém mais que a si mesmo, pela situação que teve que enfrentar. Não temos aqui o motivo, talvez até tenha um bom motivo, para ele fazer essa viagem sozinho. O segundo personagem, o sacerdote, este se apressou a passar ao lado do homem deitado. Sem dúvida estava lembrando que se ele tocasse em uma pessoa morta, ele ficaria impuro por 7 dias. Em Números, capítulo 19, versículo 11, diz isso. Não tinha certeza, mas temia que o homem estivesse morto e se tocava, perderia talvez o seu turno no serviço, no templo, na igreja. E negou a se arriscar, correr esse risco. Era um homem que sustentava os valores cerimoniais acima, por exemplo, da caridade, de ajudar quem precisa. Para ele, o templo e a sua liturgia significavam mais que a dor, o sofrimento de uma pessoa. Isso é de se pensar. O levita, este parece ter se aproximado do homem antes de seguir seu caminho. Os bandidos estavam acostumados a usar de armadilhas. E uma dessas armadilhas
né, se fingia alguém diferido, e quando algum viajante de boa fé, né, parava ao seu lado, os outros atacavam, dominando. O levita era um homem cuja máxima era primeira segurança. Não se arriscava a ajudar alguém correndo risco, né, em sua própria segurança. E o próximo personagem, o samaritano. Os ouvintes certamente esperariam que com ele aparecesse o vilão. Pode ser que não tenha sido, né, um samaritano de raça. O que seria isso, pastor, de raça? Os judeus não se comunicavam com eles, mas este homem parece ter sido uma espécie de viajante comercial que concorria regularmente, né, lá na estalagem, lá na estrebaria, lá na estalagem, na verdade, pastor, né, onde parece que ele era conhecido. Era conhecido nessa estalagem, pois tudo indica nesse sentido. Tinha crédito com o dono, né, da estalagem. Em João, capítulo 8, versículo 48, lá diz que os judeus dizem que Jesus é samaritano. Este nome se utilizava às vezes para dizer que um homem era um herege e que desrespeitava a lei cerimonial, né, do costume judaico. Possivelmente esse homem fosse um samaritano no sentido de que os ortodoxos, os mais fervorosos defensores da lei judaica, o desprezavam. Mas notamos aqui duas coisas a respeito, né, deste samaritano. Eu já comentei um pouquinho, mas deixa eu reforçar: seu crédito era bom. Claramente o hospedeiro estava disposto a confiar nele. Pode ser que não fosse teologicamente perfeito, mas era honrado, né, com suas contas. Tanto que confia que quando voltar da sua viagem, o samaritano vai pagar a diferença do custo, né, do cuidado ao ferido. O segundo ponto que chama a atenção do samaritano: ele sozinho esteve disposto a ajudar. Pode ser que fosse um desrespeitor das leis judaicas, um herege, mas o amor de Deus estava em seu coração. Não é algo novo encontrar, né, os ortodoxos interessados mais nos rituais a Deus, né, mostrando assim a sua religiosidade, do que ajudar, né, e descobrir que o homem a quem os ortodoxos desprezavam é o que ama, né, o seu próximo. No final seremos julgados não pelo credo que sustentamos, mas sim por nossos comportamentos nesta nossa vida, né, como diz a palavra oração, né, no nosso ação do dia a dia. Terceiro ponto que aqui me chama a atenção, né, consideramos o ensino, né, para a gente considerar o ensino desta parábola. O escriba que fez a pergunta estava muito atento. Jesus lhe perguntou o que era que estava escrito na lei. E depois ele mesmo lhe disse: como lês? Né, os judeus ortodoxos mais fervorosos levavam ao redor dos pulsos, ou até numa pequena caixa, né, de couro, né, amarrado na testa, chamado de filactério, que continha certas passagens das Escrituras, né, como, por exemplo, amarás o Senhor teu Deus. De modo que Jesus disse ao escriba: olhe o filactério, né, do seu pulso ou da sua testa, que você vai encontrar a resposta. A isso os escribas acrescentavam Levítico 18:19, que ordena, né, o homem a amar o seu próximo como a si mesmo, mas com sua paixão pelas definições, os rabinos queriam estipular quem era o próximo, e com o pior e mais fechado de todos os seus conceitos, consideravam o próximo a seus concidadãos judeus, e não os vizinhos ou de outra religião ou crença. Portanto, a pergunta do escriba, e quem é meu próximo, era importante. E a resposta de Jesus envolve três coisas. A primeira,
que devemos ajudar a outros, embora eles tenham a culpa do que lhes aconteceu, como tudo indica, né, que foi ali o caso, né, do samaritano. Então, ajudar a quem sem olhar a quem. O segundo ponto que Jesus chama a atenção: qualquer pessoa de qualquer nação que está em necessidade é o nosso próximo. Nossa ajuda deve ser tão ampla com o amor de Deus por todos e todas nós. Ele não olha país, ele não olha religião, nem cor, nem tamanho. Esse Deus sempre me ama e sempre nos ama. Então não devemos, fazer distinção a quem amar e a quem não demonstrar amor. Terceiro ponto, que Jesus aqui deixa bem claro: a ajuda deve ser prática e não deve simplesmente consistir em sentir pena, da pessoa. Sem dúvida, o sacerdote e o levita sentiram pena, pelo ferido, mas não fizeram nada. A compaixão, para ser verdadeira, deve gerar atos, deve, fazer da gente tomar atitudes. O que Jesus disse ao escriba, diz também hoje a cada uma de nós: vai e procede tu de igual modo. Que estas palavras possam ser um ânimo para a demonstração do amor que Deus tem por nós em primeiro lugar, mas que somos convidados e convidadas a demonstrar também ao nosso próximo. E o nosso próximo é quem está ao nosso alcance. Não é só da nossa família, não é só da nossa cor, ou do tamanho, ou da religião. Não devemos fazer distinção de ninguém. Pensemos nisso. Amém. Vamos ter um momento de oração. Oremos. Obrigado, Senhor, por estas palavras onde tem todo o sentimento, um sentimento de amor verdadeiro, amor que também esperas que a gente pratique e principalmente demonstre através das nossas atitudes e ações. E queremos agora nos dirigir humildemente a Ti, para pedir que nos envies e dês a sabedoria e as palavras certas para tocar aos corações que estão sob o nosso alcance. E queremos tudo isto humildemente incluir na oração que Tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com cada uma de nós. E depois na paz do Senhor e divulga o seu Evangelho. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia, uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.